Olá, queridos amigos, boa tarde. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho. Estou aqui hoje para fazermos juntos um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 6, dos itens 1 ao 8. Mas antes de fazermos a leitura do nosso Evangelho, vamos fazer uma prece para que a gente possa ser ajudado, intuído pelos nossos amigos espirituais, protetores da nossa casa, por Jesus, por Deus nosso Pai. Senhor Jesus, aqui estamos nesse momento para a realização do estudo do nosso Evangelho. Pedimos, Senhor, a Tua proteção dos amigos espirituais, de Dr. Erno, de todos os trabalhadores da nossa casa, para esse estudo, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos trabalhadores, abençoa, Senhor, todos aqueles que estiverem precisando de Ti nesse momento e a toda a nossa humanidade. Que seja em Seu nome, em nome de Deus, que possamos iniciar esse estudo da tarde de hoje, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje a gente vai falar, aliás, essa semana, coincidências não existem, né? Leamos Kardec. A gente já falou na evangelização infantil sobre o desamparo. E a gente trouxe, no estudo do desamparo, a gente trouxe exatamente o nosso Cristo Consolador. E a gente vai estudar exatamente isso, o Cristo Consolador. E aí ele diz assim no item 1. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Muito bem, a gente tem aqui Jesus vindo trazer naquele momento onde o mundo, Jesus ele chega no momento onde o mundo ele tinha um Deus de justiça, muitas vezes cruel, e ele vem trazer para a gente o quê? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus Pai, um Deus bondoso. E junto disso, ele vem mostrar para a gente que com ele as nossas dores são mais suaves. Quando a gente está com ele, o sofrimento, as decepções, tudo se torna mais suave. E a gente vai entender mais adiante por quê. Porque, na verdade, ele vem trazer para a gente uma fé no futuro. E quando a gente tem a fé no futuro, a gente consegue entender melhor o sofrimento de agora. A gente consegue perceber, focar lá na frente. Jesus ele age como um grande pedagogo. E ele traz para a gente como uma mãe que vira para a criança e fala assim: come esse legume, come isso aqui tudo, porque olha só, depois vai ter a sobremesa. E aí você vai poder comer depois o chocolate, o sorvete, seja o que for. Muito bem. Tem gente que vai para academia, né? Faz dieta, malha, para quê? Para ter uma compensação, né? A gente faz um esforço danado com dieta, com tudo isso, para lá na frente a gente ser recompensado. A gente visa aquela recompensa lá da frente, que é o corpo, quem gosta de um corpo malhado, um corpo saudável, tudo isso. Muito bem. A gente trabalha, né? Tem pessoas que trabalham, acorda cedo, a gente trabalha o dia inteiro, para quê? Para no final do mês a gente receber o nosso salário. É a recompensa. É isso que Jesus vem trazer quando ele mostra
a vida após a morte, o além-túmulo. Ele diz que a felicidade não é deste mundo, que o reino dele é o reino de felicidade, é da felicidade futura. Ele não traz a felicidade como a gente tinha antes, na época de Moisés. O pessoal queria a terra prometida, queria ser feliz aqui, queria ganhar a terra aqui. Ele não, ele traz pra gente uma felicidade após a vida, um reino de felicidade. Ou não, né? Que vai depender da gente, mas isso a gente vai ver lá na frente. E aí ele diz aqui no item 2 que quando a gente não acredita em nada, não espera nada após a vida, as dores, as aflições ficam com um peso muito maior, porque ficam o quê? Sem sentido, né? A gente não entende para que isso. Então acaba ficando a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento. E isso torna um peso maior. Já quando a gente acredita que lá na frente a gente vai ter uma compensação, a gente tem um estímulo. E aí a gente vê, não, eu vou sofrer, mas lá na frente eu vou ser feliz. E é isso que Jesus faz quando ele traz as bem-aventuranças, né? Ele diz que nós vamos ser consolados, que nós vamos ser amparados, que nós vamos ter uma vida mais feliz. Então, para a gente sofrer, que tudo aquilo que a gente precisa passar aqui, que lá na frente a gente vai ter uma compensação. Ele traz esse estímulo. E há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizer que o estímulo, ele é uma coisa muito importante, desde a criancinha até o idoso. A pessoa precisa de um estímulo na vida, para ela poder caminhar, para ela poder seguir adiante. E também para a gente poder melhorar, né? Até para essa vida futura. E aí ele vem dizer aqui, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição é a lei por ele ensinada. Que lei é essa? A lei de amor, né? A lei a condição que ele nos impõe é de amor, de cumprir o nosso dever, de cumprir com a caridade. Tudo isso que ele veio nos ensinar aqui. Então, vejamos. Quando Jesus ele fala tudo isso pra gente, ele começa a colocar sentido no nosso sofrimento e uma condição para a gente melhorar, para a gente não sofrer lá na frente. Se a gente não quer mais sofrimento, o que a gente precisa fazer? Agir com amor, com caridade, com perdão, né? Isso tudo vai nos garantir um futuro melhor. E aí ele vem no item 3, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Vou dar uma paradinha aqui e vou falar uma coisa com vocês. Depois que Jesus está lá, crucificado, tudo aquilo, ele reaparece aos 500 da Galileia, no monte que ele costumava pregar. Várias pessoas se reúnem porque sentiam que Jesus iria reaparecer, iria voltar. E ele diz uma coisa para os 500 da Galileia, para aquelas pessoas que estavam ali. Ele diz que aquelas pessoas vão levar a mensagem dele adiante. E ele fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas como que Jesus vai estar conosco? E aí, essa passagem aqui vem esclarecer como ele estará conosco, através do Consolador que ele vai mandar para a gente, do Espírito de verdade, que ele manda para a gente, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará
recordar tudo o que eu vos tenho dito. Ora, se ele vos ensinará todas as coisas, a gente vai entender, então, que Jesus não disse todas as coisas pra gente, né? E que, ele diz aqui, se ele vai relembrar, é porque a gente esqueceu ou porque a gente compreendeu mal. Então, quando Jesus esteve aqui, ele não disse todas as coisas pra gente? Pois é, Jesus falava por parábolas. Jesus, ele usava elementos da natureza, figuras, né? Por quê? Porque nós éramos pessoas ainda com uma mente muito simples, ainda pouco desenvolvida, incapazes de entender o que Jesus falava pra gente. Mesmo Nicodemos, né? Recordando ali Nicodemos tentando entender, os judeus tinham mais ou menos uma ideia até sobre ressurreição, sobre reencarnação. E aí Nicodemos, que era um homem inteligente da época, não consegue entender a explicação de Jesus. Então a gente percebe o quê? Que Jesus, ele vai usar os elementos da natureza, ele vai falar de parábola para poder explicar aquilo que era possível naquele momento. E que mesmo assim nós não conseguíamos entender. Só que, dito isso, né, agora a gente já está numa situação melhor. Antes de falar dessa situação melhor que vem a nossa doutrina espírita, ela vem num novo momento. Quando Jesus ele fala por parábola, que eu vou fazer uma pausazinha rápida para vocês e vou falar assim, tem uma parábola do rico que vai explicar exatamente isso que hoje a doutrina consegue trazer para a gente e que lá atrás não conseguia. Tem uma parábola do rico e do Lázaro. O homem era rico, tinha uma situação muito boa e tinha um mendigo que ficava à porta dele. Era um mendigo que vivia com chagas, com muitas feridas, uma situação de muita miséria e que comia as migalhas que caíam da mesa do homem rico, que não se dispunha a ajudá-lo, tá? E esse homem ele vivia numa situação de tanto sofrimento que tinha uns cachorros que lambiam as feridas dele. Muito bem. O Lázaro, o mendigo, desencarna e ele é recebido por ninguém menos do que Abraão, que é o pai da nação judaica, né? O pai dos hebreus lá. Um homem de uma condição espiritual muito boa. E ele fica lá ao lado de Abraão. E eis que também o homem rico desencarna. E o homem rico vai vivenciar uma situação infernal. Uma situação muito difícil. Ele vive um verdadeiro inferno consciencial. E aí, dentro dessa situação infernal que ele se encontra, ele enxerga Lázaro, né, o mendigo, e ele vê ao lado de Lázaro Abraão. E aí ele pede a Abraão que deixe Lázaro ir até ele, ajudá-lo. E Abraão diz a ele que infelizmente existe um abismo ali entre eles, causado pelas escolhas de cada um. Que ele escolheu as felicidades, as alegrias da terra, e que ele as obteve lá. E que Lázaro, por sua vez, teve todo o sofrimento, teve uma vida muito difícil e que estava agora colhendo os frutos da sua postura diante dos sofrimentos. Aí, o homem rico, percebendo que ele não vai conseguir sair daquela situação, ele lembra dos seus familiares e aí ele pede para Abraão, então, que mande Lázaro conversar, aparecer para os seus familiares, para o seu pai, para os seus 5 irmãos e falar para ele o que está acontecendo para que eles não caiam na mesma armadilha que ele caiu, né? De orgulho, de vaidade, de falta de caridade. E aí Abraão vira para ele e fala que não é possível,
que eles têm Moisés, os profetas, e que eles não ouvem ninguém. E que se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não vai ser um morto aparecendo para eles que eles vão acreditar, que isso não vai adiantar. Por quê? Porque naquele momento aquelas pessoas, que muitos éramos nós, não tínhamos condição de acreditar em nada disso. Então não adiantaria um desencarnado aparecer para a gente e falar, olha, não faça isso, que a gente não iria acreditar em nada daquilo, iria achar uma bobagem. E aí vem a doutrina espírita, né? Naquela ocasião, a gente não tinha condição de entender nada disso, mas agora, né? Nós já vimos as luzes do iluminismo, já tivemos o positivismo de Comte, nós já estamos com a nossa mentezinha mais elaborada, mais preparada para absorver essas informações, esses novos ensinamentos, para compreender tudo isso. E aí vem a nossa doutrina espírita para nos explicar tudo isso, para mostrar que existe sim o outro lado, né? Não só a vida após a morte, mas também que nós não fomos criados junto do nosso corpo, que o nosso espírito precede a existência do nosso corpo. Então, assim, de onde nós viemos, para onde nós vamos, onde nós estávamos antes dessa vida aqui, o que estávamos fazendo, tudo isso a doutrina espírita vai vir explicar. E vai permitir que esses testemunhos desses espíritos desencarnados possam se fazer presentes e possam nos servir sim de alerta, de explicação, de orientação, coisa que antes a gente não tinha condição, né? E aí o que acontece? A gente vê aqui no finalzinho do item 4, aqui no pedacinho do item 4, ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, olha que legal. A gente começa a entender porquê do nosso sofrimento. A gente começa a ver um sentido nesse sofrimento, não é a dor pela dor. Olha, você fez uma coisa e agora você está expiando aquela sua atitude. Então, esse sofrimento não é injusto. Vejam vocês, até uma criança, se você fala para ela assim, você tá de castigo, você fez besteira, tá de castigo. A criança, às vezes, ela vai ter uma reação, ela vai chorar, ela vai ficar revoltada. Se você sentar com ela e conversar, olha, você fez uma atitude não foi legal, um comportamento que não é adequado, vamos rever isso aí, vamos pegar o sapato que a gente jogou longe, porque isso não é bonito, vamos sentar, vamos conversar e vamos consertar essas besteiras que a gente fez aqui. A criança, com certeza, vai parar, vai refletir e vai ver sentido naquilo que a gente está falando. Agora, se a gente coloca ela de castigo por colocar, ela vai até ficar ali de castigo, mas ela vai ficar com raiva, sem entender nem, às vezes, por que ela está de castigo. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Ela vem nos explicar o motivo dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Causa essa em nós mesmos, nas nossas atitudes, no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas erradas do passado. E aí, com isso, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Nessa situação, é como se a gente subisse no alto de uma montanha e a gente visse que lá atrás a gente fez besteira e lá na frente a gente tem uma coisa melhor. É muito bom. É como se a gente subisse assim numa montanha e tivesse uma grande tempestade aqui. E quando a gente sobe da montanha, a gente vê que logo ali adiante está uma claridade. Não tem mais aquela tempestade. E aí a gente fala, caramba, é só um pouquinho de tempestade, logo adiante vai ter um
um local ensolarado, um clima mais ameno, mais agradável. E isso nos dá a possibilidade de maior resignação, essa perspectiva da felicidade futura e essas causas do nosso sofrimento. Isso nos dão mais resignação, mais coragem, mais paciência para lidar com as nossas dores. Bom, dito isso, a gente vem aqui para o item 5, que também é muito legal. Ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuniu em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Muito bem, a gente vê aqui Jesus trazendo novamente aquela palavra, né? Nós somos quem? Esses transviados que não quisemos ouvir lá atrás e que ficamos ali batendo cabeça, errando, escolhendo errado. E agora estamos aqui com a doutrina nos trazendo as informações, nos trazendo relatos. Como a gente tem vários livros, né? Vários relatos de espíritos, a gente tem no nosso lar, a gente tem tantos livros com relatos de espíritos dizendo: olha, eu fiz isso, não faça, não vá por esse caminho. Então a gente tem isso aqui. E aí ele continua dizendo pra gente: mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Não somos nós que enveredamos por essa senda triste aí da impiedade? Quantas vezes? Meu Pai não quer não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra. Olha só, não é isso que a gente acabou de falar? Então é interessante a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu ouço algumas pessoas falando: meu Deus, será que Deus quer acabar com o mundo? Será que quer acabar com a humanidade? Não, Deus não quer aniquilar a raça humana. Está escrito aqui, ó, no nosso Evangelho. Ele quer sim que nós nos ajudemos uns aos outros, inclusive os desencarnados. Nesse momento, trabalhemos todos juntos, um ajudando o outro, um inspirando o outro, um intuindo o outro, um fazendo o outro caminhar. É isso que ele quer. Mas é isso que a gente está fazendo? Vamos lá. Mais adiante ele diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Ora, por que isso? Porque nós precisamos amar. Mas para que a gente possa amar, é preciso que a gente tenha compreensão. Porque quando a gente compreende, a gente ama mais. A gente precisa das duas asas. Da asa do conhecimento e da asa do amor. Normalmente a gente vai pelo conhecimento primeiro, né? A gente se desenvolve mais no conhecimento e a asa do amor fica ali. Só que ele coloca: amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Então é mais importante a gente desenvolver o quê? O amor. E paralelamente a gente se instruir para ajudar nessa asa, na constituição dessa asa do amor. Porque quando a gente compreende, a gente tem mais facilidade de ajudar, de amar, de perdoar.
E aí ele vai mais à frente e diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, está muito difícil a sua prova? Então aumenta o seu poder de resignação. Está muito complicado, está doendo muito? Então aumenta a sua fé, a sua esperança. Peça mais. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que lindo, quer dizer, a gente pode chorar sim, a gente pode sofrer sim. Nós somos humanos e isso faz parte da nossa constituição humana. O chorar, né? O nos comover, o sofrer, isso faz parte. Mas a gente deve buscar a consolação, porque a consolação virá. A gente está sempre ali, ó, com alguém na espreita para nos ajudar, para nos amparar, para nos consolar. Afinal, Jesus é o nosso consolador, né? E a gente tem aqui na doutrina o nosso consolador prometido aqui, ó, com tudo aquilo que a gente precisa, as nossas informações, as nossas explicações, enfim. E aí ele diz assim, essa parte é lindíssima. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Gente, será que quando a gente vier a desencarnar, a gente vai ter essa coisa maravilhosa aqui de perceber que germina a semente de Jesus? Porque foi isso que sentiu o Lázaro quando desencarnou. Com certeza. Mas não foi isso que sentiu o rico lá. Ao contrário, né? Aí ele diz assim, nada fica perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Ora, será que aquela pessoa que a gente vê no canto da rua, ali mendigando, pedindo auxílio, que não tem nenhum conhecimento, mas às vezes está passando por aquela prova com resignação, sem lamentar, sem fazer mal a ninguém? Será que ao desencarnar ele não vai estar numa situação muito melhor, vendo germinar ali a semente de Jesus? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente está aqui falando, a gente tem conhecimento, a gente teve contato com o nosso evangelho. Mas será que a gente está fazendo tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está muitas vezes ensinando, explicando, conversando sobre? Às vezes não. Será que a gente está com o nosso tesouro focado no reino espiritual? Onde é que está o nosso tesouro? Está o nosso coração. Será que a gente está vivendo aqui o mundo material e esquecendo que a gente tem algo muito melhor? A verdadeira felicidade no mundo espiritual? A gente precisa refletir. E aí, no finalzinho desse item 6, ele diz assim: preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Olha que lindo, gente. Preparai-vos, cativos da terra, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Esse dia pode demorar 40 anos, mas pode ser hoje à noite. A gente não sabe. E aí?
O que a gente está fazendo com o nosso livre-arbítrio? Quais as escolhas que a gente está fazendo? Será que a gente está preparado para esse dia? Será que a gente vai se sentir livre e alegre, voltando ao seio de Deus? Caminhando para nos tornarmos perfectíveis? A gente tem que pensar nisso, porque um dia a gente vai se tornar. Mas se isso vai demorar pouco ou muito, vai depender da gente. Quanto tempo isso vai demorar está nas nossas mãos. E aí ele no item 7 diz assim: sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vou parar aqui. Então nós vimos Jesus como um mestre, como um pedagogo, né? A nos estimular, como um mestre a nos guiar o caminho. E agora a gente vê Jesus como um médico das almas. E aí tem uma passagem muito interessante, eu não lembro se é no filme Covades ou se é no Espartacus. Ele tem uma mulher que é paralítica e ela é levada pelas outras pessoas. Por onde Jesus passa, ela vai sendo levada numa espécie de uma maca. E aí ela vai e Jesus vai curando as pessoas, e ela não é curada, e ela não pede para ser curada. E aí um dado momento, alguém vira para ela e fala assim: por que você não pede a Jesus para te curar? Aí ela fala assim: mas Jesus já me curou. Não, mas você está nessa condição. Jesus curou o meu espírito. E isso é o mais importante. Eu sou muito feliz porque Ele curou o meu espírito, Ele me trouxe alegria. Então, olha a grandeza desse espírito. Ele percebe que não é o corpo material que Jesus precisava curar. Era o espírito dela, era a alma dela que precisava de cura, que precisava de remédio, de ajuda. E ela recebeu essa cura. Eu fico pensando, se Jesus viesse hoje aqui na Terra, a gente ia pedir: Jesus, a cura do Covid. Jesus, me cura disso, me cura da minha artrose, me cura... Mas será que a gente ia pedir a Jesus para nos ajudar a curar as nossas mazelas espirituais? A abandonar os nossos vícios, as nossas dificuldades, a fazer a nossa reforma íntima, transformar verdadeiramente os nossos vícios em virtudes? Será que a gente conseguiria ter essa percepção, essa sutileza que esse Espírito teve? Talvez ainda não. Talvez a gente ainda quisesse a cura material. E aí ele diz aqui, olha: não busquei a lures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. A moça percebeu isso, né? Aí ele fala assim: extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. São essas doenças que a gente precisa curar, na verdade. É isso que a gente precisa pedir a Jesus, para nos ajudar a acabar com essa impiedade, né? Com as nossas mentiras, os nossos erros, a nossa incredulidade. Porque senão a gente vai destruindo tudo aquilo que a gente tem de possibilidades no bem, de possibilidades de alegria, de felicidade. E aí ele diz lá no item 8: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, nós precisamos o quê? Pedir ajuda, né? Nós precisamos fazer a nossa prece. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente pede ajuda sim. Porque quando a gente pede ajuda, Deus envia ajuda pra gente. É importante a gente pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. E ele diz assim: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua.
e encerra um ensinamento profundo. Então, se a gente tiver atitudes de abnegação e devotamento, a gente vai estar o tempo todo como se a gente estivesse em prece, em ligação com Deus, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento diante da vida. Essas são as coisas mais importantes para a gente conseguir nos transformar, nos preparar para que quando chegar o momento do nosso desencarne, a gente consiga fazer resplandecer a nossa luz e ir para um lugar melhor. E prepararmos, eu ouvi também, até do grupo jovem, achei muito lindo, a gente se preparar para as nossas próximas reencarnações. A gente não juntar coisa lá para frente. A gente esquece que a gente está planejando hoje o nosso futuro. Então, através da abnegação e devotamento, a gente vai estar com essas duas atitudes numa constante ligação com Deus e com Jesus. E por último, para encerrar aqui, ele diz assim: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Nada melhor do que o sentimento do dever cumprido, a consciência tranquila, né? A gente saber que a gente fez o melhor que a gente podia, que a gente se esforçou. É o que está lá no homem de bem, né? O esforço para ser melhor. Você não precisa exatamente conseguir cumprir tudo aquilo, mas você se esforçou ao máximo. Então você vai ter ali a consciência de que você fez o seu melhor. E isso é a coisa mais importante. Então, eu acho que cabe hoje a gente parar e refletir em cima desse belíssimo estudo. Para mim é uma das partes mais belas do nosso Evangelho. Refletir em cima dessas palavras do Espírito de verdade, esse chamamento à razão, né? Essa reflexão. Parar para pensar, porque a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar, se a gente está fazendo o nosso melhor e se a gente está preparando as nossas próximas reencarnações, como a gente está preparando, né? Se é com uma preparação de mais dores ou se é com uma situação de alívio, de mais alegria, uma situação que a gente possa mais ajudar do que receber ajuda. É isso. Eu espero que a gente possa ficar aqui com essa reflexão e ir se melhorando devagarzinho, cada dia um pouco mais, todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela participação. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos.